Boa tarde a todos, a todas. Estamos no terceiro domingo de Páscoa e hoje vamos ler o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Quando Jesus ressuscitado se tinha manifestado aos seus discípulos, também os tinha enviado. Ele havia dito: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, vão para testemunhar o amor de Deus para com a humanidade, amor completo, total e incondicional. Mas, ao que parece, os discípulos não entenderam ou não tiveram nenhuma vontade de ir para mostrar esse amor. De fato, retornaram aos seus postos de trabalho rotineiro. Vamos ler o capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. É a terceira vez que Jesus ressuscitado aparece e se manifesta. O número 3 não deve ser entendido como uma fórmula aritmética ou matemática. Significa algo completo, a plenitude das aparições e das experiências de Jesus ressuscitado. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, o último dos discípulos chamados por Jesus de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. O evangelista quer chegar a um número 7, que indica a totalidade dos discípulos. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Pedro continua em seu desejo de ser o líder. É ele que toma as decisões. Eles disseram: também vamos contigo. É uma característica no Evangelho que os discípulos, em momentos difíceis ou de crise, em vez de estar com Jesus, estão com Simão Pedro. E os resultados são catastróficos. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Jesus havia falado claramente: sem mim nada podeis fazer. Também em outra passagem tinha dito: está chegando a noite e ninguém pode trabalhar. Mas os discípulos ainda não tinham entendido. Daí então a ação paciente de Jesus que renova o seu convite para a missão. Já tinha amanhecido, portanto, quando já estava começando a luz, imagem de Jesus, Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, outras traduções poderiam ser filhos, um termo cheio de doçura, ternura e delicadeza. Tendes alguma coisa para comer? Literalmente, algo para colocar no pão? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade, literalmente multidão de peixes. É importante o termo multidão, porque o evangelista o tinha usado no capítulo 5, no episódio da cura, no templo de Jerusalém, na piscina de Betseda, onde havia uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, que eram os excluídos, os marginalizados. O que é que o evangelista quer nos dizer? Que a missão do grupo de Jesus deve ser de se aproximar dos excluídos, dos marginalizados, dos rejeitados e dos que tinham sido afastados e repelidos. É aí que a pesca será abundante. Então, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo anônimo que continua sua presença em todo esse seu evangelho, disse a Pedro: é o Senhor. Esse discípulo, ele sim tem a experiência do Senhor e imediatamente o reconhece. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, literalmente cingiu-se suas roupas, o que significa atitude de serviço, como Jesus quando lavou os pés aos discípulos, pois estava nu. É estranho que o discípulo, que estava nu, vista a roupa, em seguida se atire ao mar. O evangelista, naturalmente, está dando um sentido figurado a tudo isso, nu porque ele não tem o distintivo do serviço de Jesus, porque é o serviço que nos faz discípulos de Jesus.
Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Esse fato do pão e do peixe lembra a partilha dos pães e dos peixes, que é a imagem da Eucaristia. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. É a delicadeza de Jesus que se propõe como aquele que dá a vida, como quem propõe essa vida. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. No amor que se faz dom, a gente sente a presença do Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, os mesmos gestos que os evangelistas relatam na ceia eucarística, e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. A Eucaristia é o alimento que revigora e comunica força. E é nesse momento que o evangelista João finalmente resolve o problema de Simão Pedro. De fato, neste evangelho, Jesus, quando tinha encontrado Simão, não o havia convidado para segui-lo. Então, eis aqui o último confronto dramático entre Jesus e esse discípulo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João significa discípulo de João Batista, quer dizer, Simão Pedro tinha permanecido com as ideias de João Batista. Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui a tradução da resposta de Pedro em grego não está certa. Pedro, na realidade, respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te quero bem. Mas Jesus lhe tinha perguntado: tu me amas? E Pedro sabe que não pode responder que o ama. De fato, ele diz que lhe quer bem. Mas Jesus aceita a resposta e disse: apacenta os meus cordeiros, isto é, os elementos mais fracos da comunidade. Jesus insiste, disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 2 vezes, Jesus lhe pergunta se ele o ama, e 2 vezes Pedro responde que lhe quer bem. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, o número 3, o infeliz Simão Pedro, lembra sua traição com o canto do galo. Perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Continua o jogo da tradução dos 2 verbos usados. Agapeo, amar, daqui o termo ágape, que significa o amor total, incondicionado, e fileo, querer bem, que é o amor de amizade, de dar e receber. E por 2 vezes Jesus perguntou-lhe: você me ama? Agapeo. E por 2 vezes Simão lhe responde: eu te quero bem, fileo. Agora, na 3ª vez, Jesus o exorta e inverte a pergunta. Lhe diz: você me quer bem? Aqui, finalmente, o desmoronamento de Pedro. Pedro ficou triste. Finalmente chegou a hora. Mas não foi assim no momento da renegação. Porque nessa 3ª vez, Jesus perguntou: você me quer bem, fileo? Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. O próprio Pedro pensava de se conhecer melhor do quanto conhecia Jesus. Quando Jesus tinha falado: todos vocês me trairão, todos me abandonarão, Pedro disse: não, Senhor, eu daria a minha própria vida por ti. Pedro pensava de se conhecer melhor do que Jesus, e agora finalmente ele admite: tu sabes tudo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir.
O evangelista comenta: Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Pedro tinha seguido Jesus pensando em seguir um líder vitorioso, um Messias triunfante. E Jesus, pelo contrário, lhe faz compreender que segui-lo significa passar pela ignomínia, no meio do desprezo, até a morte de cruz. Agora, finalmente, esse discípulo compreende e aceita o convite de Jesus. E Jesus acrescentou: segue-me. No final do Evangelho, pela primeira vez, Jesus convida Pedro a segui-lo. Quando Pedro finalmente compreendeu que no seguimento de Jesus não está previsto um caminho de honra, fama, poder, mas de amor e serviço e também de humilhação e sofrimento, somente nesse momento Jesus diz ao discípulo: segue-me. É uma página belíssima. Então, obrigada pela escuta e até semana que vem.